com a arma apontada para Paulina. Santiago a pergunta onde está Gonzalo, sem saber que aquela não é Paola. Nava chega surpreendendo o bandido. Paola observa tudo pelas câmeras e se enfurece com a intervenção do investigador. Ela culpa Manuel, mas Teresa o defende, pois quem não pensou no investigador foi Paola. Nava e o bandido lutam, então Santiago consegue pegar sua arma de volta. Ele faz Paulina de refém, a usando como escudo, mas foge deixando a mocinha para trás. Paola fica enfurecida, quebrando tudo que vê pela frente. Ela acaba se cortando e Manuel a ajuda. Teresa olha o celular da vilã e vê as mensagens enviadas a Santiago. Assustada, Paulina é confortada por Nava, que não deixa sua investigação de lado e pergunta o que ela faz ali. Ele a pressiona em busca de respostas. Quando ela começa a falar, Manuel manda uma mensagem para seu celular, ameaçando matar sua mãe caso ela abra o bico. Nava a pergunta o que dizia a mensagem, mas ela precisa mentir por sua mãe, dizendo que não consegue falar com Gonzalo desde o atentado e agora recebeu uma mensagem do número dele, pedindo que fosse até ali. Nava fica curioso, pois o homem a perguntou sobre um carregamento, e imagina que Santiago seja sócio de Gonzalo. Paola começa a bolar um plano para incriminar Santiago pelo atentado à primeira-dama e pelo desaparecimento de Gonzalo, mas Teresa a pressiona, desejando o pagamento pelo trabalho que já fez. Paola promete pagá-la ainda naquele dia. Paulina implora para Nava não contar o acontecimento a Carlos, porém o investigador fala que aquele é mais um atentado à primeira-dama. Dessa forma Paulina pede para contar ela mesma a seu marido. No dia seguinte, Paola, colocando mais uma armação em prática, liga para Nava, dizendo que na noite anterior não podiam conversar porque estavam sendo vigiados. Ela marca um local fora da mansão presidencial. Emílio sofre com os sintomas da abstinência do álcool. Ele conta a Joana que fez uma promessa a Clara, aquilo está o matando. Joana sai para buscar um dos seus caldos levanta defunto para ajoar o rapaz, mas antes que ela se vá ele a chama de mãe. Num terraço, Paola encontra com Nava, e ele percebe um corte em sua mão. Ela desconversa dizendo que precisa da ajuda do dele, pois está com medo de ser morta e o abraça, deixando o homem confuso. Mano Sarata encontra Paulina chorosa em sua cama e pergunta se algo aconteceu à sua mãe. A moça conta que está farta de toda a farsa e na noite anterior caiu em mais uma armadilha de Paola que quase lhe tirou a vida, se não fosse por Nava. Paulina exclama que Paola não descansará até tirar sua vida, então Mano Sarata estimula a sair da cama, afinal de contas elas estão ao lado do presidente que tem muito mais poder do que a vilã que está lá fora, sozinha. Paulina argumenta que a única forma de enfrentar sua rival é se tiver certeza de que sua mãe está segura, mas isso só seria possível se ela fosse à Colômbia. Mano Sarata então entrega o café da manhã colombiano que trouxe para a moça e dança, a fim de lhe animar um pouco. Paola conta para Nava que o nome do sócio de Gonzalo é Santiago, o homem que lhe atacou ontem. Ela finge estar se sentindo mal e os dois se sentam. A mulher mente falando que Santiago a pegou ouvindo escondida quando ele e Gonzalo falavam sobre armas e então queria matá-la por isso, deixando Nava furioso por ela não ter contado antes, mas Paola argumenta que não poderia contar já que Gonzalo é o seu amante. Ela se faz de boa moça e diz que depois de ontem confirmou que pode confiar no investigador, e afirma que sempre soube que Santiago Rivero estava por trás do atentado que sofreu. Ela atua, mostrando ter total confiança em Nava e põe sua vida nas mãos do investigador, que cai como um patinho em todo aquele teatro. Clara e Carlos conversam sobre uma conferência com a imprensa sobre a detenção de Camacho, a fim de conversar com os sindicatos para encerrarem as greves. Ele a agradece, mas ela o ignora e sai. Paola vai até a igreja pegar o dinheiro que havia escondido e ordena que Manuel acalme Teresa, pois já possui o pagamento da mulher. Teresa liga para Santiago, armando uma emboscada contra ele, dizendo que vai lhe entregar o carregamento que ele está procurando naquela noite, em um endereço que enviará meia hora antes, e desliga antes que ele possa fazer perguntas. Emílio pergunta se Joana tem família, e ela responde que sua família é aquela casa. Paulina bola um plano para viajar para a Colômbia como primeira-dama, e Mano Sarata ajuda, dizendo que pode usar o pretexto de ajudar fundações beneficentes, o que vem a calhar, pois Paulina tem agido em prol das crianças.
Ela usa o celular de Mansarat para ligar para Andrea, na organização em que ela trabalha e aproveita para perguntar como está sua família, mas Andrea diz que todos estão bem, e por culpa confessa que dormiu com Wilson. Manuel chega e Paulina avisa que precisa conversar. Paulina questiona Manuel sobre a noite anterior, pois ele a mandou para a morte. Manuel nega saber as acusações e diz que o homem claramente a confundiu, então Paulina falar com Paola. Emílio pergunta a uma das funcionárias da mansão se ela sabe algo sobre Joana e sua família. A mulher conta que há muito tempo, Joana quase se casou, mas não conseguiu lidar com os problemas que o homem tinha com bebidas, o que faz o jovem entender a atenção e os cuidados que ela está tendo com ele. Nava tenta falar com Carlos argumentando ser algo urgente, mas o presidente o ignora indo cumprir sua agenda. Nava liga para Pedro, mas o jovem pede para que ele ligue depois. Pedro está com a mãe do atirador, que está desesperada com o desaparecimento do filho. Ela conta com muito medo de tudo que se lembra do dia em que viu seu filho pela última vez e se lembrar do homem que entrou em sua casa e dopou. Pedro a promete ajudá-la a encontrar seu filho. Carlos discursa para a imprensa, informando a prisão de Camacho, por desviar dinheiro dos sindicatos, o que deixa os empresários que financiavam seus golpes furiosos. Carlos comemora com toda a família e funcionários, fazendo um brinde, enquanto Arquédia e Piedade trocam provocações. Clara conversa com Carlos, o que deixa Paulina desconfortável. Carlos pergunta a Joana sobre Emílio, e ela diz que o jovem está se sentindo um pouco doente. Mansarat percebe que Paulina está estranha depois da ligação que fez para a Calâmbia. Paulina lhe conta sobre sua melhor amiga está saindo com seu ex. Carlos chama a primeira-dama, para fazerem um brinde, o que atrai os olhares de Manuel. Nava e Pedro conversam, eles têm a descrição do homem que sedou a mãe do atirador. Nava fala sobre a diferença de atitude da primeira-dama, sem saber que quem esteve com ele naquela manhã foi Paola, ó manipulando. Nava põe Pedro contra a parede, questionando por dele não ter passado no detector de mentiras, quando são interrompidos por um segurança, chamando todos ao salão a mando do presidente, mas Nava diz que Pedro lhe deve explicações. Carlos se despede de todos, agradecendo a sua esposa, por ter se envolvido nas negociações com os grevistas. Ele beija Paulina em agradecimento, o que deixa Clara com ciúmes, que se retira imediatamente. Nava e Pedro desconfiam de Manuel, pois a descrição bate com o homem. Nava finalmente consegue falar com Carlos, enquanto Lisette se preocupa com a chegada de Diego e Pedro tenta se aproximar de Molina, para começar uma amizade, porém sem sucesso. Pedro fica observando Manuel, a pedido de Nava. Clara vai até o quarto e Emílio ver como está o garoto. Ele se compromete a não falhar com sua promessa, e tenta beijá-la, ela recusa e diz que o rapaz está confundindo as coisas. Emílio brinca e soltando um beijinho para ela, enquanto ela deixa o quarto. Carlos de Nava conversam, e o presidente fica irritado por ter seu dia perfeito arruinado com a notícia de que sua esposa tem um amante que é traficante de armas. Os dois brigam quando Carlos exige que Nava trabalhe com o general Pascoal, para manter toda a investigação e caso em sigilo, o investigador cede. Carlos agradece pelo esforço que tem feito, principalmente por ter salvado a vida da sua esposa, porém Nava diz que faz isso pelo seu amigo. Lisette pergunta a Diego se ele quer ser seu amigo por causa dela ou de sua família. Ele responde que gosta da menina, pois está cansado das garotas superficiais e chatas. Diego afirma que está encantado com o sorriso da menina e a beija. Molina observa tudo da sala de segurança, e manda uma mensagem para o jovem pedindo informações. O rapaz se despede de Lisette às pressas e vai embora, mas se recusa a fazer o que Molina pediu. Horácio envia para Emílio as notícias vazadas pelos empresários, de que sua mãe cometeu suicídio. Enquanto isso, Paola bebe vinho e se diverte lendo os tweets. Emílio se desespera, entrando em pânico e procura algo para beber no seu quarto, mas rapaz não encontra nada, e desconta sua ira dando sucos na cama. Carlos interrompe a conversa entre Mansarat e Paulina, entrando no quarto para a confrontar sobre a traição, pois apesar de saber que ela tinha um amante, não imaginava que era um traficante de armas. Ele questiona a confiança que tem por ela, já que ficou sabendo de tudo por Nava. Paulina fica confusa, afinal de contas ela não sabe o que está acontecendo.
Eles são interrompidos por Clara, que lhe mostra a notícia. Eles encobrirão por tanto tempo. Sozinhos, Clara diz que a notícia está sendo espalhada por toda a mídia, o que deixa o presidente preocupado com a repercussão do caso, mas Carlos se toca de que seu filho já pode estar sabendo e corre atrás de Emílio, mas não encontra o garoto. Ele tenta ligar para o rapaz, que a essa altura já está com Horácio bebendo. Carlos se dá conta que Emílio já viu a notícia, e fica desolado. Lisette questiona ao pai se tudo o que estão dizendo é verdade. Carlos confirma, mas diz que a prioridade é encontrar Emílio. Ele liga para as seguranças do filho, que dizem que ele está na casa de Horácio, um dos poucos lugares que ele permite o filho ir. Ele ordena que o segurança traga Emílio para casa imediatamente. Emílio bola um plano de fuga junto com Horácio, e conseguem despistar os seguranças. As avós conversam sobre Emílio ter descoberto sobre o suicídio da mãe, e como ele era uma criança doce quando pequeno. Os seguranças avisam a Carlos que Emílio não está na casa de Horácio, o que deixa o presidente irritado. Nava recebe o documento de ordem de prisão que pediu ao general Pascoal, para poder prender Santiago. Pascoal provoca Nava dizendo que ele não seria ninguém sem ele, mas o investigador revida o general, falando que o verdadeiro trabalho não é a burocracia, mas sim descobrir o suspeito do atentado à primeira-dama, o que deixa o oficial furioso. Nava conversa com Pedro sobre o que ele está escondendo e quando Pedro está prestes a falar, a primeira-dama interrompe, pedindo para falar com o investigador. Santiago vai com alguns capangas ao local de encontro combinado com Teresa. Eles procuram em caixas pela sua mercadoria, enquanto a mulher se esconde dos bandidos, à espera de uma oportunidade ideal para atacar. Paulina briga com Nava por ele ter ido contar a história sobre o amante a Carlos, mas o investigador argumenta que aquilo se trata de um assunto de segurança nacional, já que em menos de um mês tentaram matar a primeira-dama 2 vezes. Paulina diz não saber de nada, contradizendo o que Paola falou a Nava naquela manhã, o que deixa o investigador intrigado. Mas Paulina desconversa, tentando escapar da saia justa que se meteu e diz que não sabia que Gonzalo era um traficante quando o conheceu, e se soubesse não teria se apaixonado, o que faz Nava a perguntar se o que ela tinha com o traficante era amor. No depósito, Santiago chama seus capangas para deixarem o lugar, pois não encontraram nada ali, quando de repente Teresa entra em ação, abatendo ambos os homens de Santiago. Ela o segue e consegue atingir o homem com um tiro, o fazendo cair no chão. Santiago a pergunta quem a enviou, e ela responde que essa é a última cara que ele verá na vida, dando um tiro em seu peito o matando. Teresa cai de joelhos e começa a chorar. De volta à mansão do presidente, Paulina continua a reclamar com Nava, o chamando de traidor. Eles começam a brigar e o investigador diz que gostaria que ao menos uma vez na vida saia alguma verdade da boca dela. Ele a encara, a provocando, então Paulina. Nava retribui o beijo, mas ela ao parar de beijá-lo e diz que aquilo não aconteceu e vai embora.